Boa noite a todos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10, por favor. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10, farei a leitura, os irmãos acompanhem. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por favor, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra já foi lida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. É um privilégio sempre, Senhor, ir a ela, ouvi-la e expô-la também. Que a Tua graça repouse sobre todos nós aqui. E o Senhor nos guie, nos conduza, nos ensine. E conforma-nos ao que está escrito e a Cristo nosso Senhor, a quem queremos ver, em quem queremos nos alegrar e nos maravilhar com a sua obra, sua grande obra que alcançou a nós. Nós assim oramos, gratos e dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar com uma história de D.L. Moody. Não sei se você já ouviu falar dele, mas é um evangelista do passado. E é dito dele, é contado uma história dele que ele uma vez foi a um presídio e com o objetivo, claro, de evangelizar e de pregar o evangelho àqueles detentos. Então, conta-se que ele foi à primeira cela e então ele perguntou ao detento: o que você fez de errado para estar aqui? E a resposta foi a seguinte: olha, houve um engano, eu estou injustiçado, eu sou inocente, eu não fiz nada. Então, Moody, ok. E ele passa então para a próxima cela e ele faz a mesma pergunta. E ele recebe a mesma resposta. Eu sou inocente, eu não fiz nada aqui, eles se enganaram, pegaram o rapaz errado. Até que enfim ele chega a uma cela e ele faz a mesma pergunta, o mesmo procedimento. E então o rapaz, ele confessa: olha, eu sou culpado. Eu fiz o que não devia fazer. E estou aqui por conta do meu delito e por transgredir. Então Moody exclama: graças a Deus, enfim um pecador. Enfim um pecador a quem eu posso pregar o evangelho. Porque o evangelho são para os perdidos, são para os pecadores. E essa história de Moody
reflete bem o nosso texto hoje. Reflete bem o que Jesus faz, o que Jesus veio fazer para com os pecadores. Veio dar esperança àqueles que se afastaram da verdade, se afastaram da lei, se afastaram de Deus. E aqui no nosso texto não está em questão o poder do Senhor para salvar. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? O Senhor pergunta para Sara, após anunciar a ela que ela teria um filho em 1 ano. E aí o Senhor faz essa pergunta: algo demasiadamente difícil para o Senhor? E é uma pergunta retórica e a resposta é óbvia: não há. E o Senhor faz uma pergunta semelhante a Moisés, números 11, 23, ele diz: será que a mão do Senhor tem se encurtado? A mão do Senhor se encurtou? Outra pergunta retórica do Senhor, e a resposta é óbvia: não, a mão do Senhor não se encurtou, e não existe nada, não existe algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer, mas isso aqui não está em questão. O que está em questão aqui é: até onde vai essa graça? Até onde vai a graça do Senhor? Até onde ela se estende para com o homem e para com o pecador? E a resposta, segundo o nosso texto de hoje, ela se estende até o perdido. O que qualifica alguém para ser alvo da graça? E a resposta é: estar perdido. E nesse caso, ela se estende para todos, porque todos estão perdidos. Não há limites para a graça de Deus. Nós podemos colocar limites a ela, no sentido de imaginarmos que para certos tipos de pessoas, essa graça não está estendida e não há jeito para elas, mesmo que lhes seja oferecida essa graça. Quando na verdade, o que nós devemos e podemos perguntar é o seguinte: está perdido? Essa pessoa está perdida? Você pode imaginar alguém agora e você pode fazer essa pergunta: ele está perdido? Porque se estiver, o evangelho da graça deve lhe ser apresentado, pois a graça do Senhor não se limita à nossa percepção das coisas ou da realidade. E aqui temos um homem, Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu, ele é um publicano. Bastava dizer que Zaqueu era um publicano para ser ele considerado um homem a par da graça de Deus. Um homem longe da graça de Deus. Só bastava dizer isso de Zaqueu e todos o consideravam assim. O publicano em si, e geralmente não era visto com bons olhos. O publicano eles eram cobradores de impostos, e por aí já nós podemos perceber o do porquê de serem vistos com tal hostilidade. Em Lucas 3,12, João Batista, ele adverte os publicanos que o estavam ouvindo a não cobrarem mais do que o estipulado, se você se lembra. Essa é a advertência de João Batista para os publicanos. E o que os publicanos faziam? Eles faziam. Os tributos romanos eles eram recolhidos por agentes que detinham o direito de colher impostos numa cidade. Eles tinham que pagar aos romanos o que recebiam, os publicanos tinham que pagar esse imposto que eles recolhiam para os romanos. E, além disso, eles coletavam mais para seus próprios salários. E deve-se considerar que havia uma forte tentação para eles enriquecerem a si mesmos, recolhendo muito mais do que era devido. E aí, então, está a advertência de João Batista: vocês devem cobrar somente o que foi estipulado.
Os coletores judaicos, os judeus, né, eram desprezados por sua condição de colaboradores com as forças ocupadas de Roma. Eram excluídos da vida religiosa da sinagoga e do templo, e não é difícil imaginar o nome que eles podiam receber. Esses daí são traidores, ou qualquer outra coisa, gananciosos, e por aí vai, né? Então, esse era Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Na verdade, ele é o chefe dos publicanos, que parece soar ainda pior, né? Mas o texto não diz que ele somente é um publicano. O texto inicia dizendo que Zaqueu era um homem rico. E eu não quero dar muita ênfase a isso, né? Mas é assim que o texto o apresenta, e penso que nós não devemos ignorar isso também. Certamente que a riqueza em si, ela não significa pecaminosidade, ou que alguém, pelo fato de ser rico, está fazendo algo mal, ou sendo mal em si. Mas penso que ao olhar para esse texto, né, que esse registro a respeito de Zaqueu está ligado ao que já Lucas registra no capítulo 18. Se você olhar para o capítulo 18, há um paralelo, eu penso que aqui há um contraste com o jovem rico. No capítulo 18 é contada a história do jovem rico. O jovem rico chega para o Senhor Jesus e diz: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? E o Senhor diz: guarda os mandamentos. E o jovem responde: eu já tenho feito isso. E o Senhor diz o quê? Então, venda os seus bens e dá aos pobres, então você terá um tesouro no céu. E o jovem rico diz que ele sai dali triste porque ele era dono de muitos bens. O verso 23 do capítulo 18 vai dizer: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E o verso 24, Jesus, vendo-o assim triste, disse, e aqui, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vocês percebem um contraste? O jovem rico, ele rejeita o Senhor. E o Senhor logo em seguida diz essas palavras do verso 24 e 25. Como é difícil. Como é difícil para os que têm riquezas. E eu penso que o Zaqueu publicano está registrado aqui que ele é rico por conta disso. Calma aí, ele é o principal dos publicanos. Mas ele também é esse homem rico que Jesus tinha acabado de dizer: quão difícil para os ricos é entrar no reino de Deus. Esse é Zaqueu, um homem rico e o principal dos publicanos. Alguém hostilizado e visto com maus olhos pela sociedade. Acredite, muitos de nós teríamos problemas com Zaqueu hoje, né? Não é, pastor João? Não Jesus. Não o Senhor Jesus. É dito no texto que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. E eu farei a leitura do verso 2 ao 7. Os irmãos acompanhem, por favor. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, verso 3 na verdade. Esse homem, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. O Evangelho de Lucas, em muitos momentos, ele apresenta a compaixão de Jesus pelos perdidos, ou a compaixão do Senhor pelos perdidos. Se nós voltarmos para o capítulo 15, nós vamos ver ali 3 parábolas. A da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Em todas essas parábolas,
a conclusão que se chega e o final delas é dito: é preciso que nos alegremos, porque a ovelha estava perdida e agora ela foi achada. Ou é preciso que vocês se alegrem comigo, porque a dracma estava perdida e agora eu encontrei. É preciso que celebremos, filho pródigo, porque esse meu filho estava perdido. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A cura do cego de Jericó, um pouco antes do verso 35 ao verso 43 do capítulo 18. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor vai lá e cura o cego de Jericó, mostrando a sua compaixão. Há também o relato dos 10 leprosos que gritam para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E o Senhor, Ele atende a todos com compaixão e restaura eles. Zaqueu, ao contrário, se nós percebemos aqui no texto, Zaqueu, ele não dá nenhum grito ao Senhor. Ele não diz: Senhor, tenha compaixão de mim. Ou, Senhor, olha a minha situação. O Zaqueu só faz um movimento. Ele quer ver quem é Jesus. E o interessante é que é o Senhor que vai ao encontro de Zaqueu. E é o Senhor quem chama Zaqueu. E é o Senhor que dá o passo para Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E, se nós olharmos o texto, é isso que acontece. O Senhor vai se hospedar na casa de Zaqueu e a multidão, todos aqueles que viram isto, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Qual é a resposta do Senhor para isso? Como é que Jesus responde ao que é dito pela multidão, ou o que é murmurado pela multidão? O Senhor, Ele não se importa com aquilo que a multidão diz a respeito de quem quer que seja, ou a seu respeito. Há um murmúrio pelo fato de Jesus se hospedar com um homem pecador. Jesus não se importa com isso, com a murmuração. Jesus não é guiado pela opinião alheia. Jesus não se importa com a má fama devido a esse episódio, a má fama que esse episódio pode gerar. Você consegue imaginar ou pensar nas conversas após esse episódio, ou nos murmúrios da multidão? Será que esse homem é um homem de Deus? Ou o Messias? E então alguém responde: claramente não. Você não está vendo? Você não viu o que ocorreu? Ele entrou na casa daquele homem pecador. Você sabe que mesmo os menos desavisados não fazem uma coisa dessa. E esse homem, ele se associa com os rebeldes. Ele se associa com os traidores. Ele se associa com aquelas pessoas que estão oprimindo o povo. Se ele fosse um enviado de Deus, ele não faria isso. E para a multidão é um absurdo que Jesus se associe àquele homem. Jesus não se importa. O Senhor não se importa. Ao contrário, Ele tem Zaqueu como alvo da sua graça. E antes que Jesus respondesse ao murmúrio, ou que Jesus dissesse alguma coisa a esse respeito, como Jesus costuma responder, Zaqueu, ele começa a dizer algo. Eu penso que foi assim que aconteceu, né? Jesus iria dar a resposta, Jesus iria falar alguma coisa, então Zaqueu, ele interrompe, ele diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Não é bonito isso?
ver a transformação de um homem ao encontrar o Senhor Jesus? Jesus vai ao encontro de Zaqueu e pouco tempo depois, ele já é uma outra pessoa. Quanto tempo você acha que passou aqui? Zaqueu está disposto a abrir mão de bens. Ele está disposto a restituir. Talvez esses bens ele tenha conseguido de forma errada. Talvez ele seja aqueles publicanos que colocavam a mais e se enriqueceram por causa disso. Mas aqui, Zaqueu, ele responde abrindo mão dessas coisas. E ele diz algo, restituindo 4 vezes mais. É uma resposta que você vai encontrar Davi dando. Quando Natan chega para ele e fala, olha, aquele homem chegou, então ele pegou a ovelhinha, e Davi então ele diz, olha, ele vai ter que restituir a ovelha e 4 vezes mais ainda. E é isso que Zaqueu faz. O texto não fala sobre arrependimento, o texto não fala sobre mudança, mas está claro. Os efeitos da graça de Deus são visíveis, e são visíveis aqui de forma imediata. E é por conta dessas palavras que Jesus, ele atesta a identificação de Zaqueu com o povo de Deus. Jesus, ele diz, após Zaqueu falar essas palavras, Jesus lhe diz, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu me lembro que há talvez 10 anos atrás, ou 9, não sei. Mais uma vez eu fui evangelizar 2 rapazes. 2 rapazes assim, talvez de 10 a 12 anos. E ao responder uma pergunta minha, um desses rapazes disse que ele iria para o inferno. Ele disse, eu vou para o inferno. Não, por que você vai para o inferno? E ele disse, porque eu sou mau. De 10 a 12 anos ele disse, porque eu sou mau. Eu sou mau. E na mesma hora, eu não sei se eu me lembrei dessa história de Moody, mas na mesma hora, eu, impulsionado pela sua afirmação, disse que a mensagem do Evangelho era exatamente para ele. É para você a mensagem. Eu não sei nem se eu fiquei feliz com a resposta dele, ele dizendo que era mal. Eu falei, é isso. Eu não preciso explicar muito para você, então. Temos aqui a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é para você. Porque o Evangelho foi enviado para os perdidos. Foi enviado para os mortos. Foi enviado para os pecadores. Foi enviado para os maus. E é exatamente atrás dessas pessoas que o Senhor está. São para eles que o Salvador é enviado. Então, há esperança para quem quer que seja. Pois a graça do Senhor tem como alvos perdidos e não há limites para a sua operação, como não houve para Zaqueu. Um homem que é visto a par da graça de Deus, ele é afastado da vida religiosa, mas a graça, ela alcança. E ela veio para os perdidos, inclusive para Zaqueu. Algumas considerações e aplicações, irmãos. Se você não é um cristão, se você que está assistindo, ou você que vai assistir posteriormente, quem sabe, ou você que está aqui mesmo, e não se rendeu a Cristo, eu digo do mesmo modo que foi dito pela manhã, se renda a Cristo.
Abandone o que precisa ser abandonado. Como Zaqueu. Eu abro mão metade dos meus bens e se houver alguém restituir, Zaqueu perde. Se render a Cristo significa arrependimento. E significa, muitas vezes, em muitos casos, restituição, sim. Consequentemente, algum tipo de perda, sim. Que logo se torna ganho ao contemplar Cristo. Pois ter Cristo é o verdadeiro ganho e o único ganho. E rejeitá-lo é uma perda incalculável, cujo lamento perdoará e ecoará por toda a eternidade. Então, se renda a Cristo. Talvez você tenha que fazer restituição, talvez você tenha que abandonar coisas. Cristo, se você contemplar a Cristo, Ele é muito melhor. Se há uma coisa que você não vai se arrepender, é de se render a Cristo. Se há uma coisa que você pode se arrepender para sempre, é de não se render a Cristo. Uma outra coisa, um outro ponto. Você considera alguém próximo a você difícil conversão? Pense em alguém. Seu filho, seu pai, seu avô. Não considere difícil a sua conversão. Na verdade, é impossível a conversão de alguém. Essa é a realidade. É impossível que alguém se volte para o Senhor. É impossível que alguém seja salvo. E o Senhor, no verso 27 do capítulo 18, Ele vai dizer: o impossível do ser humano é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, como a salvação de um rico, talvez. Né? O Senhor tinha acabado de dizer quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E então o Senhor, logo em seguida, Ele diz: mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então nós temos quem? Nós temos Zaqueu. Por quê? Porque a salvação só é possível para Deus e só Deus opera, e Deus opera em Zaqueu. Não é que um rico seja mais difícil, ou alguém que você tem em mente é mais difícil. É impossível para todos, é impossível para o rico, é impossível para o pobre, é impossível para a autoridade, é impossível para o subjugado, é impossível para todos, mas o impossível que está diante dos nossos olhos, o Senhor diz no verso 27 do capítulo 18, é possível para Deus. E Ele o faz com Zaqueu. A pergunta que podemos e devemos fazer é: está perdido? Se a resposta é positiva, então temos a esperança do Evangelho. Temos o Evangelho da graça para todos os perdidos. Um outro ponto é: não se afaste dos perdidos. Não se afaste dos pecadores. Eu conheço um homem que ele fez isso uma vez. Ele fez esse movimento, ele não queria se associar aos pecadores. Ele não queria se associar àquelas pessoas que ele pensava ou ele tinha ideia, está perdido. Ele não queria se associar a elas. Quanta arrogância, não? Só que ele não tinha em mente que ele também necessita da mesma graça. O rosto hostil do perdido pode ser transformado em alegria e serviço ao Senhor. O homem odioso pode se tornar amável no encontro com o Senhor. O ganancioso em generoso. O perdido é achado no Senhor. E o condenado é perdoado, restaurado, salvo pelo Senhor.
E também nós podemos seguir a multidão em sua arrogância, quando a multidão diz: esse homem pecador. E é claro que nós não usamos essas palavras. Nós podemos usar várias outras palavras. Nós podemos nos gloriar em várias outras coisas. Nós podemos ser como o publicano do capítulo 18 também, que ele diz no verso 11: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nós podemos dizer várias coisas. Graças a Deus porque eu não estou naquela igreja. Ou graças a Deus eu não sou um não cristão. Ou graças a Deus eu não sou. De forma arrogante, como se vangloriando, nós podemos falar essas coisas. Mas quem sustém todas as coisas? Quem é que nos sustém? Quem é que sustém essa igreja? Quem é que sustém a sua vida? Quem é que sustém o cristão na sua jornada rumo à cidade celestial? É o próprio Senhor. E nós olhamos para Jesus. Jesus, Ele é humilde. E Ele se põe a servir. Ele se põe a servir aos pecadores. E nós podemos, como o publicano do capítulo 18, ter essa atitude. Ser propício a mim, Senhor, que sou um pecador. Por fim, sua graça já foi estendida ao principal dos pecadores. Pelo menos Paulo diz que ele é o principal dos pecadores, não é? E essa é a ilimitação da graça. É até lá que a graça de Deus vai. Até o principal dos pecadores. E ela se estende até o principal para que ninguém ponha limites na obra redentora do Senhor Jesus. Para que todos sejam encorajados a ir até Ele. E para que ninguém use de desculpas ou justificativas por não se refugiar à sombra da cruz, onde está graça para todos os perdidos. Graça para o Hugo, graça para a Rosane, graça para o Nevardo, graça para o Márcio, para a Mariane, graça para nós pecadores. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nós temos o Evangelho da graça. Nós temos a mensagem da esperança para os perdidos. Qual a pergunta que nós devemos fazer? Está perdido? Há uma esperança para você. E a esperança é o Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Longe de nós, Senhor, esteja a gloriar-nos, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui, Senhor, na cruz de Cristo que está a nossa glória. A nossa glória vem do Senhor. Por meio dela, o mundo está crucificado para nós, nós estamos crucificados para o mundo. Por meio dela, nós temos viva esperança de que nós chegaremos até o final, viva a esperança de que aquele que nem começou a jornada ainda possa começar e ir até o final, viva a esperança, inclusive para consertar-nos a nossa percepção, que muitas vezes limita a graça do Senhor. A graça do Senhor que é ilimitada e vai até o principal dos pecadores, vai até o pior dos pecadores. A Tua graça que alcança nós, Senhor, que não merecemos. Nós bendizemos o Senhor. A nossa alma louva ao Senhor e bendiz o Senhor para sempre, porque o Senhor atentou para nós e nos deu e operou completa salvação e nos achou em nossa perdição.
e nos leva e está nos levando para o teu reino, que é a nossa esperança. Nos abençoe, Senhor, nós dependemos de ti e oramos em nome de Jesus. Amém.